Nascemos perfeitos, todos nós, mas ao longo da nossa vida vamos acumulando tanto lixo que cada vez mais nos distanciamos dessa perfeição. Olá, eu sou a Cláudia e neste vídeo eu vou esclarecer de uma vez por todas o Ho'oponopono. O que é o Ho'oponopono? Se você gostar desse conteúdo, dê um like, assista até o final, que eu tenho certeza que você vai tirar muito proveito desse vídeo. Eu amo todos os vídeos que eu faço, mas esse em especial eu tenho um carinho enorme, porque eu pratico o Ho'oponopono há quase 5 anos e em algum próximo vídeo eu colocarei algum relato, tá? Mas ele tem feito inúmeras transformações muito boas na minha vida, na vida das pessoas que eu amo e em algumas situações também, aliás, muitas situações. Mas afinal de contas, o que é o Ho'oponopono? O Ho'oponopono é um sistema de cura ancestral havaiano. Ele tem origem no Havaí. A base do Ho'oponopono é que somos guiados por 2 princípios. O primeiro princípio é a nossa memória e os dados antigos que estão na nossa memória, que ficam armazenados na nossa memória. O segundo princípio é a nossa intuição ou a nossa verdadeira essência, aquilo que nós realmente somos. E esse princípio ele vem direto de Deus, da fonte criadora, do universo, da energia que tudo cria. O primeiro princípio, que é a nossa memória, nada mais é que uma bagagem que nós carregamos, sim, um peso que nós carregamos, que vamos coletando, armazenando e acumulando ao longo de toda a nossa vida. E estes dados, na maioria, são lixos, realmente lixos, porque não servem para nada, pelo contrário, nos prejudicam muito, porque esses lixos, eles são manifestações, são expressões do mundo externo e a sua influência na nossa vida, sobre nós. O segundo princípio, que é a verdadeira essência, a nossa intuição, que é aquilo que fala dentro de nós, é aquela voz do Deus interior, é o que temos de verdadeiro. É o que, na verdade, sem dúvida alguma, é o que deveria nos guiar. Mas, infelizmente, não é assim que funciona. Por quê que não funciona? Porque para ouvirmos a nossa verdadeira essência, a nossa intuição, ela precisa ser acessada sem nenhuma interferência. E é aí que entra o lixo, o nosso lixo interior. A grande sacada, o grande objetivo disso tudo é limpar e purificar essas memórias de lixo, essas porcarias. E é aí que entra o Ho'oponopono. Eliminar todo esse lixo armazenado em nós durante tantos anos, durante toda a nossa vida. Este lixo, ele tem influência direta em você. E o que acontece? Cada vez mais você se distancia de quem você realmente é, da sua verdadeira essência. Cada vez você se distancia mais do seu verdadeiro propósito. Quando você limpa e purifica esses dados, você cura a sua verdadeira essência. Você cura a si mesma, a si mesmo. E essa cura, ela está ligada automaticamente a Deus, ao universo, à fonte criadora. A ideia, então, assim, a ideia central do Ho'oponopono, né, é que nós consigamos ter acesso à nossa natureza divina, porque somos seres divinos, todos nós, sem exceção. Então, gente, o Ho'oponopono é isso. Ele limpa, purifica e transmuta para que você consiga atingir o seu limite zero. Você vai eliminando esses dados sujos para cada vez mais você chegar à sua natureza divina, encontrar a sua natureza divina. Esta é a ideia do conceito do livro de Joy Vitale, que é o Limite Zero. Aqui abaixo do vídeo, na descrição, eu vou deixar um audiobook, tá? Para quem quiser entender mais sobre isso, e o livro é magnífico. Então, neste livro, né, ele retrata quando foi conhecer o Dr. Len, que é o grande disseminador do Ho'oponopono, que utilizando essa técnica, ele atingiu o limite zero. E estou
parando um pouco aqui, saindo um pouco do assunto, depois vocês me digam aí o que vocês estão achando, que eu estou mudando o cenário, tá? Me falem se vocês gostam mais desse, do outro, de algum outro, tá bom? Voltando. Toda essa explicação que eu estou passando para você é para chegar em duas implicações. Qualquer desafio, qualquer problema que você esteja passando na sua vida é um convite, um lembrete para que você limpe algo em você. É um lembrete de que algo precisa ser limpo e purificado em você, nas suas memórias. Se existe um problema, se você está passando por algum desafio, é porque você não está 100% ligado na sua verdadeira essência. E assim você não está se ouvindo o Deus interior. E assim você está sendo guiado pelas memórias, pelos dados antiquados e sujos guardados em você. Então, toda vez que aparece um desafio na sua vida, um problema, é para que você pare e veja como um lembrete de que você precisa limpar e purificar suas memórias, tá? Para cada vez você ficar mais próximo de Deus, da força maior, do universo. A segunda implicação é que você é 100% responsável por tudo que acontece na sua vida. Você ouviu bem? Tudo! Você tem as rédeas da sua vida. Mesmo quando você se sente perdido, você tem as rédeas da sua vida da mesma forma. Porque quando você está perdido, você não sabe usar essas rédeas. Por quê? Porque o lixo interior está te impedindo de tomar as rédeas da sua vida. Se você tem um problema, está passando por algum desafio, é porque você não limpou, não purificou o suficiente e por isso você está tendo resistência e assim você está sendo governado por esses dados antigos, antiquados, que já não servem absolutamente para mais nada. E isso te distancia cada vez mais do seu verdadeiro propósito. Vou dar um exemplo bem simples. Vamos supor que o meu chefe seja insuportável, seja intragável. Ele só pode ser para mim o que eu vejo nele. Eu vejo nele este conceito de insuportável porque este conceito de insuportável está na minha cabeça. Se esse conceito de insuportável não estivesse na minha cabeça, não teria como eu ver isto nele, enxergar isto no meu chefe. Entendeu como que funciona? Vamos mais à frente que você vai entender mais ainda. Isto que eu vejo nele é um lembrete de que eu não resolvi algo em mim. Então, tudo à sua volta é responsabilidade total sua. Quem é Dr. Lane? O que ele tem a ver com tudo isso? Dr. Lane é o disseminador do Ho'oponopono, da técnica de Ho'oponopono. É um médico havaiano que foi responsável por uma ala psiquiátrica em um hospital por cerca de quase 3 anos. Os pacientes, desse hospital, dessa ala que ele era o responsável, eram muito agressivos e violentos, a ponto de todos os funcionários, andarem de costas, andarem encostados na parede, nos corredores, com medo de serem atacados. Com o passar dos anos, praticamente todos os pacientes foram liberados, para viver em sociedade, para voltar à vida, que eles tinham antes, menos 2. Apenas 2 não foram liberados. A questão aqui agora chegamos no ponto. O que o Dr. Lane fez para promover a cura desses pacientes? A resposta foi o Ho'oponopono. Quando eu falo sobre ele, eu sinto uma coisa dentro de mim, um sentimento um sentimento de total gratidão, porque é tão maravilhoso, é tão incrível. O Dr. Lane, ele não tratava os pacientes diretamente, Então, ele ia na sala, pegava a ficha dos pacientes, se inteirava do problema de cada um deles e fazia o Ho'oponopono para cada um deles e para ele para o Dr. Lane. O Dr. Lane fazia Ho'oponopono para ele e para cada um dos pacientes. Com isso, ele limpou, purificou e transmutou toda aquela situação, todo aquele problema. Por quê? Porque ele limpou, purificou e transmutou tudo dentro dele. Sim, dentro dele mesmo.
porque o que ele tinha dentro dele se manifestava nas pessoas. Se você acha que é muito irreal tudo isso, pesquisa, seja pesquisador, vá no Google, leia bastante sobre isso, para você não ter nenhuma dúvida do quanto essa técnica é maravilhosa. Se você também, caso você queira se aprofundar um pouco mais na técnica, também na descrição eu vou deixar o meu card, que é o meu cartão digital. Você entra nele, fala comigo. Eu tenho também um curso de Ho'oponopono com valor social extremamente acessível a todas as pessoas, tá? Então, assim, não tem desculpa para não entender, e para não praticar, e para não transformar a sua vida. O Ho'oponopono se resume em 4 frases. Essas 4 frases podem ser intencionadas, mentalizadas ou faladas, verbalizadas. E as 4 frases são: sinto muito, me perdoa, sou grata, eu te amo. Não tem uma ordem exata. Você fala na sequência que você sentir no seu coração, tá? Essa que eu estou falando agora é a minha sequência. Então você pode fazer igual, pode mudar, mas são essas 4 frases. Nessas 4 frases se resume todo o amor universal, todo o amor próprio, todo o perdão do mundo, todo o auto-perdão, toda a compaixão e a empatia sem medidas. E para fechar tudo isso, toda a gratidão por infinitas bênçãos e situações. Eu desejo que você encontre as respostas, eu desejo que você encontre todo o amor, todo o perdão, toda a gratidão, toda a compaixão por você e pelo mundo e pelas pessoas, porque é assim que nós cada vez mais nos aproximamos de Deus. Sinto muito, me perdoa, sou grata, eu te amo. Gratidão.